pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje eu tenho muitos livros novos pra mostrar pra vocês. Livros que eu comprei ao longo dos últimos meses, mas que eu preciso vir mostrar pra vocês. E então é isso que vai estar acontecendo no vídeo de hoje. Yay! Eu tava com saudade de um book haul. Então lembre de deixar o gostei aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, lembre de usarem os links da Amazon e do Mercado Livre aqui na descrição do vídeo. Comprando por esses links vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. E vamos começar! Gente, lembrando que temos um clube do livro aqui no canal agora, tá? Ele funciona aqui na aba de membros do YouTube. Quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai ter acabado de escolher a nossa leitura pro mês de abril, que eu ainda não sei qual que é. Então, se tu quiser participar e vir ler com a gente tem uma discussão todo mês pra falar sobre o livro, numa chamada, e é muito legal, enfim, vem ler com a gente. Gente, lembrando que esses livros que eu vou mostrar hoje, eu comprei todos ao longo de meses, tá? Desde a última vez que eu fiz um book haul aqui, que eu acredito que foi no final do ano passado. Então, são de todos esses meses, de, tipo assim, promoções, enfim. 99% deles eu comprei no sebo, tipo, por muito, muito barato. Então, lembrando só que não é tipo, ai meu Deus, comprei tudo de uma vez e tudo novo, enfim, nada disso, tá? Mas vamos começar com... Meu Deus, cadê? Aqui. Vamos começar com Acotar! Gente, eu comprei Acotar de novo, tá? Eu tenho os livros em português, mas eles estão no Brasil. E eu queria reler eles. E aí, então, como a Sarah J. Maas foi naquele podcast e deu aquela entrevista incrível e falou sobre os próximos lançamentos, que um livro vai sair agora em outubro e o próximo vai sair em janeiro. Então, eu queria muito reler, como eu falei pra vocês. E Então, comprei, eu já tava comprando aos poucos, e aí eu consegui, então, yay. Eu não vou comprar Corte de Gelo e Estrelas, porque eu já li, é um livro super curtinho e tal, enfim, eu lembro de tudo que acontece, então não tem necessidade. Mas então aqui temos Acotar, que, gente, eu reli já, tá? Eu reli, eu terminei, eu acho que 2 dias atrás, e foi maravilhoso igual, foi incrível reler, já sabendo de tudo que, todas as reviravoltas que vão acontecer na história. Eu realmente achei muito legal. Eu dei 5 estrelas dessa vez, eu acho que eu tinha dado 4 da outra vez. Quantas estrelas eu dei? Eu acho que eu tinha dado 5 já, mas enfim, eu dei 5 estrelas de novo, tá? Foi legal, foi incrível, foi muito legal perceber coisas que, por eu já saber pra onde a história vai, eu tinha deixado passar da primeira vez, então, yay. Aí, então, aqui tem A Court of Mist and Fury, Corte de Névoa e Fúria. Eu vou ler, então, no próximo mês, eu vou ler um livro por mês, tá? E eu tô bem empolgada, porque sabemos o que tem nesse livro. E aí, então, tem também A Court of Wings and Ruin, que é uma corte de asas e ruína, que eu também tô muito empolgada. Esse é um dos meus livros favoritos da série. Na verdade, eu lembro das emoções que eu senti nesse livro e foi muito incrível, então eu tô bem empolgada. E aí, temos outro que é meu favorito. Gente, o único que não é favorito é o primeiro, porque os outros são favoritos também. Inclusive a Court of Silver and Flames. Não, a Court of Silver Flames, que é Corte de Chamas Prateadas. Eu amo esse livro com todo o meu coração e eu tô muito ansiosa pra fazer essa releitura, pra reencontrar esses personagens nessa história. Então eu tô bem empolgada. Yay! Então comprei Acotar, tá? Aí eu também comprei porque, assim, pra entender direitinho ou pra, enfim, seria bom ler a trilogia de Crescent City. Como é que é o nome em português? A Cidade Crescente? Enfim, não lembro. Mas, então, por isso que eu vou estar lendo um por mês, porque se eu ler esses livros de Acotar um por mês, e daí eu vou conseguir ler também um por mês da trilogia, porque é uma trilogia, né? E aí vai dar direitinho em outubro. Aí eu comprei, então, o terceiro livro já da trilogia, o terceiro e último, que é House of Flame and Shadow. Eu não lembro o nome em português, mas vocês vão estar vendo a capa aqui. E eu peguei esse porque ele apareceu em promoção. Ele é capa dura, tá? E eu paguei ele, tipo, muito barato, comparado ao que seria novo na livraria. Então, tipo, yay. Aí, então, agora só falta comprar os outros dois, que também são enormes, mas enfim. Não estou pensando nisso agora, mas eu tô empolgada e aí? Aí, então, eu comprei outro livro gigante. Gente, eu comprei no sebo também, tá? Quando eu tiver comprado novo na livraria, eu vou falar. Mas se não, eu comprei tudo no sebo. Eu comprei Shield of Sparrows, da Devney Perry. Gente, eu
quero muito ler esse livro, já era pra eu ter lido na real, só que ele é muito grande, daí eu tenho que me programar, sabe? Pra deixar coisas direitinho acontecer, enfim, sei lá. Mas ele também é capa dura, eu também paguei ele, tipo, bem barato, comparando ao que eu pagaria ele novo. Então, eu estou bem feliz e eu quero ler ele, tipo, agora, nas próximas semanas, porque a continuação tá pra sair, né? Esse livro é uma romantasia, eu já falei dele aqui pra vocês, até porque ele saiu ali no Brasil também, então vocês vão estar vendo a capa dele aqui. Aí eu comprei, gente, tá tudo fora de ordem, tá? Eu comprei The Song of Achilles, da Madeline Miller, porque quem acompanha aqui o canal viu que eu li recentemente esse livro, mas eu li ele no Kindle. Só que ele foi um favorito, foi um 5 estrelas, favorito da vida, que me fez chorar, soluçar, que fez meu coração doer e quebrar, e eu ainda não superei, então eu precisei comprar a versão física, e eu também comprei no sebo. Mas é isso, gente. Eu vou reler? Não! Porque eu não tenho coragem de fazer isso comigo mesma, mas eu queria muito ter a cópia física, então aqui estamos. Aí eu comprei The Women, da Kristin Hannah. Eu acho que esse livro em português é As Heroínas, mas vocês vão estar vendo a capa aqui também. Assim, eu tenho uma relação estranha com a Kristin Hannah, na verdade. Não sei se conta como uma relação, porque eu li o Rouxinol da Kristin Hannah, que, tipo, é um dos melhores livros da vida. Eu vou sempre levar ele no meu coração e eu vou sempre recomendar ele. E eu não sei se eu vou ter coragem de reler um dia, porque ele me fez sofrer muito. Mas eu não li mais nenhum outro livro dela. Apesar de eu já tinha livros dela no Brasil, e daí então agora eu comprei esse. Eu não li nenhum outro livro dela ainda e eu acho que uma parte minha tem medo de não gostar tanto quanto eu gostei de Rouxinol e daí, sei lá, acabar me decepcionando, ou de ser tão triste quanto o Rouxinol. Eu não sei direito, mas é algum sentimento meio que assim, porque o Rouxinol pra mim deixou as minhas expectativas, tipo, lá na puta que pariu, entendeu? Porque foi muito bom, então eu espero que se eu for ler um outro livro dela, seja assim também, e talvez não vá ser. Então não sei, mas eu quero ler logo. E esse é um romance histórico, tá? A gente vai acompanhar uma estudante de enfermeira que ela se junta às enfermeiras do exército, sabe? A parte médica do exército, tipo, na guerra do Vietnã, enfim. Então, muito mais coisa acontece. Eu nem li toda a sinopse, mas é basicamente isso. Tipo, acho que todos os livros da Kristin Hannah são romances históricos, então... E aí? Gente, aqui tem uns livros, porque assim, no sebo que eu compro, que eu já falei pra vocês, eles fizeram uma promoção que tinha livros selecionados, e daí desses livros selecionados tu podia comprar 10 livros e pagar 250 coroas. 250 coroas dá tipo uns 60 e poucos reais, tá? Talvez 66 por aí, eu não lembro. Então, tipo, eu fiquei um bom tempo cuidando, porque não era sempre que eu conseguia achar 10 livros que eu achava interessante. E aí eu consegui. Então, alguns desses livros são dessa promoção. Tipo, eu comprei 10 livros por muito barato, entendeu? E um deles é Don't You Forget About Me, da Mayher McFarlane. Ah, não sei falar o nome dessa autora, gente. Eu já tenho 2 outros livros dela, um é no Kindle, que é About Last Night, não lembro, mas vocês vão estar vendo a capa aqui. Já tem em português, tá? E eu tenho um outro livro dela ali, mas eu não li nenhum dela ainda, mas eu já vi várias pessoas que eu acompanho falando bem da escrita dessa autora, então um dia vem aí. E é romance, tipo, é drama, enfim, ficção, eu não sei explicar direito, porque eu não li. Mas enfim. Aí eu comprei também Hello Stranger, da Catherine Center. Eu já tenho esse livro no e-book? Já. Mas The Bodyguard, da Catherine Center, é um dos meus livros favoritos da vida também, que inclusive eu comprei. E daí eu vi que esse livro tava barato no sebo. Eu ainda não li, mas também pretendo ler logo. Só que eu acho que aqui eu caio no mesmo dilema de Kristin Hannah, porque eu só li The Bodyguard, da Catherine Center, e foi muito incrível. Então eu acho que eu tenho receio de ler outros livros dela, porque eu tenho medo de me decepcionar e não ser tão bom quanto eu esperava que fosse, mas em algum momento vem aí. Aí eu comprei, gente, esse livro foi por engano, mas quando eu cheguei lá e eu peguei ele na mão, eu falei, não, vou levar. Eu comprei House of Salt and Sorrows, da Erin A. Craig. Esse livro já tem em português, vocês vão estar vendo a capa aqui, tá? E por que eu falei que eu resolvi levar? Porque ele é capa dura, tá? Tipo, e ele é muito bonitinho. Eu gosto de capa dura? Não, mas eles são bonitos. E tava muito barato. Eu não sei sobre o que é a história, tá? Quer dizer, é um reconto das 12 princesas bailarinas, eu acredito que é da Barbie, que tem
fantasmas e deuses e, enfim, um mundo diferente, então acho que foi por isso que eu comprei. Mas eu tô realmente muito empolgada. Até onde eu sei, isso é uma duologia, então tem um outro livro. Graças a Deus, aparentemente não é uma série gigantesca, então, yay. Aí eu comprei, esse livro foi ainda no passado, em novembro, eu comprei eu acho que eu não falei aqui no canal, mas eu comprei a continuação de Quicksilver, que eu li em vlog de leitura aqui, eu vou deixar o link pra vocês irem lá ver, que é Brimstone. Eu já li? Não, porque já vi várias opiniões sobre essa sequência que me deixaram meio desanimada, mas eu vou ler em algum momento, tá? Então é isso. Aí eu comprei também nessa promoção dos 10 livros The Spanish Love Deception, da Helena Armas. Esse livro da Helena Armas é um que, tipo assim, eu não iria atrás pra comprar, porque eu já vi gente falando mal dele. Só que como eu li outros livros da autora e eu gostei muito da escrita dela e eu me diverti, enfim, ele tava na promoção ali, tipo, dos 10 livros, e aí eu resolvi pegar. Então tá aqui, vou ler um dia e eu espero que eu goste. E a romance, gente, aqui a gente vai acompanhar a melhor amiga da protagonista de Um Experimento de Amor em Nova York, que é a amiga dela que tá viajando em lua de mel, é essa aqui. Então, yay. Aí eu trouxe do Brasil, esses livros eu não comprei, porque são livros que eu já tinha e estavam no Brasil. Eu trouxe O que Aconteceu com Annie, da C.J. Tudor. Quem lembra que eu conheci a C.J. Tudor ano passado? Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. E se vocês quiserem assistir mais sobre esse dia, tem vlog nos membros, então se torna membro pra ir assistir. Mas sim, eu conheci a C.J. Tudor, ela autografou um livro que eu não sei onde é que tá, mas enfim, ela foi muito querida. Ela falou que, temos o mesmo nome, enfim. Foi legal, tá? Aí eu lembrei que eu tinha esse livro dela que eu não tinha lido lá e eu trouxe pra cá, então... E a thriller, né, gente? C.J. Tudor. Aí eu trouxe também Sem Saída, da Kara Hunter, porque eu tinha comprado esse livro logo antes da gente se mudar e eu queria ler ele, mas ele tava lá, enfim, aí eu trouxe Sem Saída, da Kara Hunter. E essa vez eu só trouxe esses 2 livros do Brasil, porque eu trouxe outras coisas na mala, que se vocês quiserem saber, vão assistir lá nos membros, se tornem membro. E aí eu não consegui trazer mais coisa. Mas tem também A Última Casa da Rua Needless, que a minha mãe, quando veio pra cá visitar em janeiro, ela tava lendo esse livro e daí ela deixou aqui. Ela terminou? Não. Mas aí ela deixou aqui e eu pretendo ler. Eu tinha... Quem lembra, gente? Eu tinha começado, tá? Tem aqui o marcador. Eu tinha começado num vlog de leitura em 2024, só que eu parei porque tem um gato no início do livro, que tem um gato aqui também. E eu tava muito sensível naquela época, eu tava sozinha, o Denner tava na Itália, enfim, todo um rolê, e daí eu não queria ler coisa triste, eu não queria ver gato morrendo, até porque tava eu e Bubble só. Então, eu parei de ler por causa disso, mas eu pretendo continuar um dia, né, retomar, ler de novo, e é isso. Aí aqui eu vou falar pra vocês, acho que todos esses próximos livros, quase todos, são dessa promoção de 10 livros, tá, que eu peguei. Então eu comprei Big Little Lies, Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Eu amo esse livro pra sempre, é incrível. Então eu queria ter a cópia física dele aqui também, porque eu recomendo muito ele, então... E aí? Inclusive, quem não leu Pequenas Grandes Mentiras, vai ler porque é maravilhoso, tá? A gente acompanha 3 mulheres que elas se tornam amigas porque os filhos dela passam a estudar na mesma escola. E elas se juntam ali nessa... Tipo, cada uma tem questões diferentes e elas formam uma amizade muito forte, muito bonita. Só que muitos segredos vão acontecendo ali nessa cidade, nessa comunidade, muita treta, muita tensão. E acaba que uma pessoa morre. E a gente vai descobrir exatamente o que aconteceu e como essas mulheres estão envolvidas nesse rolê todo, e é incrível. Tem uma série também que eu super recomendo, que é com o mesmo nome. Aí eu comprei The Fake Mate, da Lana Ferguson. Sim, gente, eu já li esse livro também, mas ele também é um 5 estrelas, e eu queria ter ele físico, então ele tava barato, eu comprei. Eu já falei bastante desse livro aqui no canal também. Aqui a gente tem um mundo que ele é igual ao nosso, só que lobisomens vivem entre os humanos, tipo, de boa. Os humanos sabem da existência dos lobisomens, enfim. Então aqui a gente tem a Mackenzie, que ela é uma lobisomem e ela tá terminando a residência dela em medicina. E a gente tem o Noah, que ele é um lobisomem também e ele é um alfa, só que o fato dele ser um alfa é um segredo, porque tem algumas regras nesse mundo que podiam complicar algumas coisas pra ele, mas enfim. E aí eles engatam num relacionamento, num namoro falso, porque vai ser conveniente pros dois, vai ajudar a vida dos dois, só que daí a gente já sabe como é que tudo vai acontecer, né? Vai deixar de ser falso, vai ser muito verdadeiro e bonito, enfim. Então,
Super recomendo também. Aí eu comprei Gwen and Art Are Not in Love. Acho que esse livro já tem ali no Brasil. Se tiver, vai aparecer a capa aqui. Eu não lembro o que eu vi sobre esse livro, eu não lembro aonde eu vi, mas foi por isso que eu comprei, porque tava barato. Só que eu não faço a mínima ideia sobre o que seja a história. Ah, tá, ok. São dois personagens, Gwen e Art, que eles estão noivos. E eles vão tentar não se matar. Então, aparentemente, eles não se gostam, eles estão noivos, mas não foi uma escolha deles, aparentemente. Então, até que Gwen pega Art beijando um stable boy. Um menino que cuida dos estábulos, dos cavalos. Bom, enfim. Gente, já achei interessante e vou colocar ele mais pra frente na minha prioridade, porque eu realmente não sabia sobre o que era a história. Gente, agora que eu vi que tem uma mulher aqui, e daí... Quem que é quem? E daí tem aqui... ok. Tô bem interessada. Aí, nessa promoção também dos 10 livros, eu comprei um livro que eu meio que tinha desistido de comprar, mas daí eu pensei, tá, vou tentar. Que é Serpent and Dove. Como é que é o nome em português? Não é a pomba. É pomba? Serpente e pássaro? Eu não sei, vocês vão estar vendo a capa aqui. Mas esse livro, ele ficou bem famoso há uns anos atrás e, tipo, eu lembro que todo mundo tava lendo, todo mundo tava falando sobre. É uma fantasia. Eu não sei mais sobre o que é. E aqui a sinopse não diz muita coisa. Unidos como uma bruxa e um caçador de bruxas. Ok. Para amar e confiar juntos em um sagrado matrimônio. Ok, gostei. Só tem um jeito de que... Só existe um jeito que essa história pode acabar, ou queimar. Ai, que legal! Bom, como vocês estão vendo, eu tô descobrindo os próprios livros que eu tenho aqui agora junto com vocês. Então, também vou colocar pra frente na minha lista, mas assim, o que eu ouvi, que eu tinha deixado, que eu tinha meio que desistido de comprar esse livro, é que o primeiro é bom, o segundo é mais ou menos, e o terceiro não precisava, tipo, então... Vamos ver o que eu vou achar. Aí, nessa promoção também, eu comprei Cinderella is Dead, da Kaylin Bayron. Eu já vi muito essa capa e eu acho ela lindíssima, tá? E é um reconto da história da Cinderela. Enfim, quando eu ler, eu falo pra vocês exatamente sobre o que é, porque... Mas, enfim, é interessante, tá? Aí eu comprei também Lore, da Alexandra Bracken. Não faço ideia sobre o que seja essa história, tá? Mas eu comprei porque alguém sugeriu essa leitura aqui no meu clube de membros, no Clube do Livro, então em algum momento vem aí, e eu queria ter o livro, mesmo que essa leitura não for escolhida, eu quero ter o livro. Caçar ou Ser Caçado? Na moderna Nova York, um jogo assassino, um jogo matador, está prestes a começar. The Aegon. A cada 7 anos, por uma semana, Zeus pune os deuses e faz deles mortais. Ok. Obrigados a caminhar na Terra, eles são caçados por descendentes de antigas linhagens de sangue que estão ansiosos para matar um deus, a pegar os poderes para eles e a imortalidade. Enfim, não vou ler tudo, como sempre, mas já achei interessante, tá? Eu só não gosto que... Gente, eu não sou muito fã de fantasia urbana, mas enfim. Aí eu comprei um que eu tô muito empolgada pra ler, tá? Que eu não lembro de já ter visto, mas é The Coldest Touch, da autora Isabel Sterling. É muito interessante, eu lembro da sinopse. A gente tem uma personagem que é Liz, que ela é amaldiçoada. E cada vez que ela toca alguém, ela experiencia como essa pessoa vai morrer. E aí ela acaba prevendo, de um jeito que é impossível, tipo, parar, impedir, enfim, a morte do irmão dela. E daí a Elise tá desesperada pra, tipo, escapar desse dom terrível que ela tem. E daí ela vai conhecer a Claire, que é uma vampira, que recebeu a tarefa de ajudar a Elise a controlar e a entender esses poderes dela. E daí a recrutar ela pro Véu, que é uma organização secreta determinada a proteger o paranormal a todo custo. A Elise primeiro fica meio relutante de trabalhar com o vampiro, mas quando ela acaba prevendo a morte de um professor, não, o assassinato de um professor, ela tá determinada a impedir essa morte violenta, e daí então elas vão se aproximando, e daí ela vai começar a pensar, será que ela realmente pode confiar em alguém, blá blá blá, enfim. Mas eu achei bem interessante, tá? Então... é isso. Aí eu comprei também nessa promoção, gente,
porque vocês sabem que eu tô lendo Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Vai sair logo, vai sair o vlog de leitura lendo Cidade das Cinzas, tá? Já tá pronto. Aí eu vou continuar a série. E daí então eu preciso comprar o terceiro. Mas o terceiro não tava disponível na promoção, então eu comprei o quarto. Que é City of Fallen Angels. Então esse é o livro 4 e é sobre os instrumentos mortais, enfim, vocês já sabem, enfim. Aí eu comprei Trial of the Sun Queen, da Nisha J. Tully. Eu já vi muito falar desse livro também, e ele é, obviamente, com competições, desafios mortais, que vocês sabem que eu amo, então eu comprei. Eu acho que já tem 4 livros dessa série, não sei se tá finalizado ou não, mas enfim, aqui a gente tem 10 mulheres, uma competição mortal, e somente uma delas pode ganhar o coração do deus Sol. Não, do rei Sol. Então... yay. Aí eu comprei também The Reappearance of Rachel Price, que é da Holly Jackson. A Holly Jackson é a mesma autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas, Ainda Não Morri, enfim, que eu li. Eu já vi bastante gente falando bem desse livro, então eu tô bem curiosa, e é pra ser um thriller. Então, é isso. Aí eu comprei também nessa promoção dos 10, o One of Us is Lying, da Karen McManus. Eu já ouvi tanto falar desse livro, porque ele foi um hype muito grande ali no Brasil, eu lembro. Então, eu sempre fiquei meio na dúvida se valia ou não a pena ler, mas eu li Os Primos, da Karen McManus, que eu gostei muito, que é um thriller jovem, sabe? E aí, como esse aqui tava na promoção, eu pensei, vou aproveitar. Então, é isso. Um thriller jovem que se passa na escola e blá blá blá, e vamos ver. Aí eu comprei também nessa promoção Grimstone, da Sophie Lark. Eu já li da Sophie Lark Anastasia, que é um dos meus livros favoritos da vida, vocês sabem. E assim, eu ainda não consegui ler nenhum outro livro da autora, por mais que eu já tentei, tipo... Eu acho que eu caio naquele mesmo problema de Christine Hanna e Catherine Center. Eu gostei muito de Anastasia. E eu tenho medo de entrar com expectativas muito altas em qualquer outra história dessa autora e me decepcionar. Então, esse aqui é sobre... Ai, gente... A personagem aqui tá começando a achar que ela é, tipo, amaldiçoada, porque muitas coisas acontecem com ela. Inclusive, a mansão que ela herdou de um tio dela, que pode ser amaldiçoada também. Então, tipo, é isso. Aí eu comprei também Little White Lies, da autora Jennifer Lynn Barnes, que é a mesma autora de Jogos de Herança, que eu amei também, que é favorito. Esse livro é o primeiro de uma duologia, então tem mais um livro. Eu não sei exatamente sobre o que é. Quando a avó distante da nossa protagonista oferece pra ela uma parte da fortuna da família pra participar no baile de debutantes da temporada, ela não quer. Mas ela vai perceber, esse acordo pode ajudar ela a resolver um dos maiores mistérios da vida dela, que é a identidade do pai dela, que aparentemente ela não sabe. Então ela decide ir. E aí, quando ela se muda pra propriedade da família, fica claro que a verdade sobre o pai dela é apenas uma das coisas chocantes, dos segredos chocantes e perigosos que estão enterrados deep na alta sociedade. Então... achei interessante, gente. E eu gosto muito da escrita da autora, então eu sou bem curiosa. Aí eu comprei também Five Survive, da Holly Jackson também, que também é um thriller. Eu acho que esse é mais jovem do que o outro, tá? Que aqui tem esses amigos que estão numa viagem de carro e um deles é um assassino, então... é isso, tipo, é clássico. Ai, vai acabar a bateria da minha câmera. Aí eu comprei também This Woven Kingdom, da mesma autora de Estilhaça-me, que, gente, deixa eu avisar que eu desisti de ler Estilhaça-me. Ai, não sei, eu acho que já passou a minha época pra ler Estilhaça-me. Mas esse livro, eu não sei sobre o que é. Mas eu vi gente falando que é melhor do que Estilhaça-me. Pra todo mundo, a nossa protagonista, ela é, tipo, uma serva, uma empregada qualquer. Mas, na verdade, ela é herdeira perdida do antigo reino Jin. E ela é sempre caçada e forçada a se esconder, tipo, em plena vista, enfim, porque ela tá em perigo. Até que um dia ela erra, ela comete um erro. Enfim, alguém vai descobrir sobre o que ela é e, enfim, sei lá. Vou ler um dia, não sei quando, mas é isso. Comprei porque eu vi gente falando que era muito bom. Aí eu comprei também, esse aqui eu comprei novo, tá? Eu comprei no aeroporto quando eu fui pro Brasil. To Can Play, da Ellie Hazelwood, eu já li, inclusive, tá? Ele tava na minha TBR do mês de março. Ele é super curtinho, tá? E assim, eu achei legal, achei interessante, porque aqui a gente tem 2 personagens que eles se conhecem e eles trabalham na mesma indústria, que é nessa indústria de, tipo, desenvolver videogames, jogos. E aí, então,
A nossa protagonista, ela trabalha para uma empresa e o protagonista, que é o... Como é que é o nome dele? O Jesse, ele trabalha para outra. E eles são rivais. Tipo, são duas empresas pequenas e todos os funcionários, basicamente, têm alguma história com os funcionários da outra empresa. Então, tipo, é uma guerra. A nossa protagonista, ela tem o sonho de adaptar para jogo uma série de livros que ela é muito fã, que é muito importante para ela, que ela lia com o pai dela, enfim. Essa série já tem jogos, mas eles querem produzir mais um jogo. E daí, dessa vez, eles querem que as coisas sejam um pouco diferentes. Então, eles selecionam esse estúdio da protagonista. Só que, como eu falei, eles são um estúdio pequeno. E ela tem bastante experiência em criar, tipo... a história, fazer a parte do jogador, enfim. Só que eles precisam também de alguém com experiência em combate, em criar coisas de combate. E aí é o Jesse. Então eles vão ter que aprender, essas duas empresas, a trabalhar juntos. E aí eles vão, tipo, ser obrigados a passar um tempo junto pra ver se eles conseguem entrar nesse negócio, enfim, tudo mais. E aí, obviamente, a gente já sabe, eles vão passar tempo juntos, eles vão brigar, mas eles também vão descobrir que eles se amam. Então... é isso. É mais do mesmo da Ellie Hazelwood, tá? Tipo, é tudo que a gente já viu nos outros livros dela, não tem nada de novo. Aí eu comprei... ai, gente, triste, tá? Porque eu comprei What Happens in Amsterdam, da Rachel Lynn Solomon, que inclusive esse livro também tava na minha TBR de março. E eu preciso dizer que eu comprei esse livro por causa da capa. Porque eu já tinha visto alguns reviews que as pessoas falavam que... sabe? Mas eu amo essa capa, eu achei essa capa lindíssima desde a primeira vez que eu vi, tá? E aí eu comecei a ler, vocês podem ver que eu parei na página 170, tá? E eu abandonei, porque eu não tava ligando com nada dessa história, quando eu voltava a ler, eu nem lembrava o que tava acontecendo com esses personagens. Por mim, podia cair uma bomba nesse livro que eu não ia ligar, entendeu? Tava muito ruim. Aqui a gente tem a Dani, ela é uma mulher, uma jovem que se muda pra Amsterdã, atrás de um trabalho, enfim, mas também de uma vida nova, depois que aconteceu um rolo muito ruim na vida dela lá na Califórnia, tipo, ela terminou com um namorado de uma forma muito ruim, e ela perdeu o emprego também por causa de tudo isso que aconteceu, e os pais dela sempre mimaram muito ela e protegeram muito ela, e porque ela nasceu meio doente, então era um milagre que ela está viva e blá blá blá. Então ela tem muita questão de tipo assim, ela não sabe o que ela tá fazendo na vida dela, ela não sabe o que ela quer pra vida dela, ela sente que ela não tem rumo, que ela não é talentosa em nada. E aí, enfim, ela vai pra Amsterdã, e aí lá as coisas não são exatamente como ela imaginava que iam ser, e ela acaba reencontrando o primeiro amor da vida dela, que é o Walter. Quando eles terminaram esse relacionamento, não foi uma coisa boa, não foi uma coisa, sabe? Foi uma coisa que deixou ela muito magoada, e muitos dos traumas que ela tem hoje é por causa do jeito como as coisas acabaram também. Então, e aí eles vão acabar tendo que conviver ali, enfim. Mas, gente, eu não gostei, tá? Eu não gostei desses personagens, eu não gostei da escrita da autora, eu não gostei dessa história. Tipo, a única coisa que eu achei legal é, sei lá, que ela tá em Amsterdã e é bonitinho. E, inclusive, ela vai no mesmo mercado que a gente vai aqui, porque a gente vai num mercado que é o Albert, que ele é da Holanda. Então, é isso. Daí eu abandonei. E agora eu também tô triste de falar desse livro, porque eu também abandonei. E ele foi caro, tá? Mas eu comprei ele também exclusivamente pela capa. Então eu mereço passar por essa humilhação, que é Something Wicked, da Fallon Ballard. Esse livro também tava na minha TBR de março, e eu também não consegui ir pra frente. Tipo, eu li pouco dele, tá? Eu li até o capítulo 4, que é, tipo, 30 páginas. Então, assim, eu comprei esse livro pela capa. Eu sei que ele é uma romantasia, tipo, que tem meio que uma competição, sabe? Vai ter um torneio que quem conseguir matar o rei que tá no comando, enfim, vai ser o próximo ai, sei lá, gente. Achei muito confuso essa construção de mundo, tá? Por mais que eu li bem pouquinho, a autora não explicou nada. A autora não explicou da onde vêm os poderes. Aparentemente só mulheres têm poderes, mas não entendi nada. As pessoas sofrem preconceito por elas terem poderes. E, ai, gente, nada fez sentido. Aí eu fui procurar algumas reviews e desanimei de vez. E assim, eu fui burra, eu mereço passar por essa humilhação, porque eu já abandonei outro livro dessa autora, tá? Então, não quero mais falar sobre isso. Aí eu comprei O Caçador no Campo de Centeio, tá? Que eu quero muito ler. Quando eu vou ler, não sei.
Sobre o que é essa história, também não sei, tá? Mas é um clássico, então um dia eu leio. Aí eu comprei também, já falei aqui no canal, porque eu já li Psyche and Eros, esse livro tem em português também, esse é um reconto desse mito grego, que é da Psyche e do Eros, que é o deus do amor, enfim, ele é tipo Cupido, sabe? Só que, enfim, já falei dele aqui no canal, acho que algumas coisas não precisavam estar aqui, acho que a autora se perdeu. É isso. Aí eu comprei também Legends in Lattes, que foi o livro de janeiro? Foi o livro de janeiro aqui do Clube do Canal. E que foi muito interessante porque eu já falei e fico muito feliz porque eu não teria lido esse livro. Tipo, eu sei da existência dele há muito tempo e eu nunca teria pegado ele pra ler. E foi uma leitura muito gostosinha que eu fiquei feliz de ter feito, então... E aí chegamos ao último livro desse book haul, tá? Que quem quis comprar esse livro foi o Denner, tá? Mas ele tá aqui. A gente comprou Harry Potter e a Pedra Filosofal em tcheco, tá? A gente pegou uma edição, tipo, ó, ela tá até rasgadinha aqui, mas enfim, não precisa ser perfeita, a gente já tem um monte no Brasil. Por quê? Porque queremos treinar o nosso tcheco, né? Mais o Denner do que eu. Ai, que lindo, gente! E aí, como o Denner já leu Harry Potter muitas vezes, ele sabe muita coisa de cor, ele começou a ler em tcheco pra ver, enfim, como é que é. E é isso, gente. Pan a pani Dursleyovi zedomu číslo 4 vezobi ulici vždycky hrdě prohlašovali, že jsou naprosto normální. Ano. Děkujeme za opatný. Isso é tcheco. Byli opravdu poslední, od koho byste čekali, že se zaplete do něčeho podivného nebo záhadného, podněvadž takové nezmizli zkrátka a dobře neuznávali. É isso. A gente já sabe ler tudo. Não que a gente entenda tudo, mas a gente sabe ler porque, tipo, não é como no inglês, que as letras têm significados diferentes dependendo da palavra. Não. No tcheco, tudo o som das letras vai ser sempre o mesmo, não importa em que palavra que elas estão. Então, tipo, isso facilita muito porque a gente consegue ler tudo. Mas é isso, a gente tá no A2, então... Enfim. Esses foram os livros, então, que eu comprei nos últimos meses, lembrando que é desde o ano passado que tem livro aqui, tá? E, como eu disse, quase todos eles eu comprei no sebo, eu acho que literalmente 3 eu não comprei, então é isso. Como eu falei, tem muito livro que eu já sei sobre o que é e quero muito ler, tem livros que eu descobri aqui com vocês, mas enfim... E aí, me digam aí se tem livros aqui que vocês já leram, que vocês acham que eu devia dar prioridade. Me digam o que vocês acharam das minhas compras, enfim. Se vocês já leram a Cotar, ou se vocês estão empolgados pra continuação, porque eu tô. É isso então. Lembrem de usarem os links do canal aqui na descrição do vídeo. Comprando por esses links, vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Tem link da Amazon, do Mercado Livre, então por favor, lembrem de mim. Lembrem também de se inscreverem aqui no canal, deixem um like aqui no vídeo, ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. E é isso então, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!